Margarido. Isso. Tá Margarido aqui, né? É Margarida? Margarido. Margarido. Obrigada. Nobilíssimo senhor senador José Medeiros, nobilíssimos senhores outros senadores aqui presentes, inicialmente eu quero agradecer imensamente e, ao mesmo tempo, parabenizá-lo pelo corajoso enfrentamento de tema tão importante para o nosso país. Realmente é um privilégio tentar colaborar com Vossa Excelência nessa fundamental missão. E eu peço licença se eu poderia levantar-me para apresentar os slides. Obrigada. Eu falo alto? Ah, tá. Então vamos passar os primeiros por enquanto. Nós vamos tratar, então, dessas doenças, como o excelentíssimo senhor senador já adiantou, das doenças negligenciadas. Mas eu quero intensificar os comentários para doenças milenarmente negligenciadas. Nesse slide, nós podemos ver que mais de 100 milhões de pessoas convivem com as endemias clássicas que hoje são denominadas doenças negligenciadas ou também doenças tropicais negligenciadas. Tem havido vários protocolos de cooperação técnica entre a Organização Mundial de Saúde e a Pan-Americana de Saúde para controlar e eliminar essas moléstias no período. O último convênio firmado foi de 2015 a 2020. É muito importante que o Brasil acentue o controle e a luta contra as doenças tropicais negligenciadas, porque elas são infecciosas, são infecto-contagiosas, incapacitantes para a vida diária e para o trabalho. E também, muitas, por serem milenares, carregam os estigmas psicoemocionais e também fazem o doente evoluir para a morte. A Organização Mundial de Saúde, recentemente, incentivou os países com esses problemas a fazerem um aumento de investimentos de 0,1% da atual despesa nacional com saúde, para controlarmos esses pacientes. As doenças negligenciadas, como já foram mencionadas, são as que estão no quadro. Sífilis congênita continua um grande problema no nosso país, tuberculose, moléstia de Hansen, malária e as outras já mencionadas. Eu discordo um pouco, peço permissão, de que essas moléstias sejam apenas relacionadas com a pobreza. Esse conceito afasta tanto a população de doentes, como também afasta a classe médica desses pacientes. São moléstias que atingem todas as camadas sociais, desde os nobres até os plebeus. A sífilis congênita, como nós vemos nesse slide, ela tem sido muito bem tratada. Houve um plano nacional de saúde para controlar essa moléstia no período de 2012 a 2015, porque a curva epidemiológica dessa moléstia tem sido ascendente, constante nos últimos anos, um grave problema. Mas eu queria citar moléstias milenares. Hipócrates, 460 a 377 anos antes de Cristo, já convivia com tuberculose, com moléstia de Hansen, à época chamada de lepra, com a malária e outras. E ele sempre afirmava, precursor do pensamento científico médico, que nós deveríamos prevenir essas doenças, impedindo, portanto, as sequelas e os estigmas. Aqui está uma criança que estava com diagnóstico incorreto, mas tratava-se de uma tuberculose cutânea primária e querendo salientar, como já conversávamos há pouco com a excelentíssima senhora senadora Ana Amélia, nós temos um problema grave ainda também dessa doença milenar.
Em 2013, nós tivemos quase 74 mil doentes novos. Nós tivemos uma taxa de óbitos de 2,3 por 100 mil habitantes. E o Brasil está entre os países com maior endemia também da tuberculose. Aqui a tuberculose nos imunodeprimidos, tanto por AIDS como transplantados, o quadro torna-se muito mais exuberante e disseminado. E salientando, em 2010, morreram 7 vezes mais pessoas com tuberculose do que por dengue. E estas não tinham AIDS. Em relação à tuberculose, já existem vários trabalhos para controlar esse processo também no nosso país, a exemplo da Frente Parlamentar de Luta contra a Tuberculose, estabelecida na Câmara em 23 de março do ano passado. Eu queria pedir permissão para eu me aprofundar na moléstia de Hansen, a antiga lepra, já citada no Egito Antigo há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Nessa época, a moléstia deveria ser diagnosticada pelos sacerdotes, que abençoavam este doente, falavam que ele estava morto para a vida, no mundo, mas ele viveria eternamente em Deus. Lepra é uma terminologia usada também nas Bíblias hebraicas e outras Bíblias, mas na Bíblia hebraica significa desonra, vergonha, desgraça. E essa terminologia também afastou tanto os doentes como a classe médica dos diagnósticos precoces e dos tratamentos. Hipócrates usou pela primeira vez na medicina essa terminologia. Porém, ele não descreveu moléstia de Hansen, ele descreveu vitiligo. A moléstia de Hansen foi nitidamente, completamente descrita com a sua característica principal, que é o envolvimento do sistema nervoso periférico, pelos indianos, que dividiam a moléstia em 2 grandes grupos, não contagiante, mas com agressão neuromuscular muito importante e precoce, e o grupo contagiante, que compromete todos os órgãos e sistemas, exceto sistema nervoso central. Na década de 80, a OMS adota a classificação similar à dos indianos. A Europa recebeu esses doentes, principalmente através dos exércitos de Alexandre o Grande. E na Europa, o problema da moléstia de Hansen, da antiga lepra, constituiu-se numa endemia grave. Eu peço licença também para fazer um paralelo entre o que ocorreu com o rei Balduíno IV de Jerusalém, na época o futuro rei, e a nossa época atual. Em 1170, aos 9 anos, o rei Balduíno foi constatado como portador da doença, diagnosticada de modo muito precoce pelo seu professor Guilherme de Tiro. E aí, na fase bem inicial, quando a moléstia tem cura total hoje, nos dias de hoje, sem deixar nenhuma sequela. Aos 13 anos, o rei Balduíno é coroado rei. Cognominado rei leproso, porque toda a Europa já sabia que ele era portador dessa inominável moléstia. Mas nessa época não existia tratamento. Então ele teve diagnóstico precoce, não tinha tratamento, porque o primeiro tratamento eficaz apareceu em 1941 no sul dos Estados Unidos. Esse rei foi um grande herói das cruzadas na Idade Média. Era chamado de o Porco, porque tinha moléstia de Hansen e também era cristão. E, portanto, os muçulmanos o denominavam dessa forma. Voltaire dizia que, de tudo que obtivemos e adquirimos nas cruzadas, a lepra foi a única coisa que conservamos. Esse grande herói causava um grande estímulo para os seus exércitos. Já incapacitado, com pernas amputadas, com falta de um braço, ele ia levado para as guerras numa liteira. Causava um furor muito grande, apavorava os muçulmanos que fugiam da guerra e perdiam a guerra. E, portanto, ele foi um grande herói. Hoje,
2012, nós temos no mundo um mapa epidemiológico evidenciando Brasil e Índia com os maiores índices da moléstia. Em 2004, a Organização Mundial de Saúde demonstra que o Brasil ultrapassa a Índia, considerada berço da moléstia, em número de doentes registrados. Nas Américas, o Brasil tem o maior e muito importante número de doentes. 93% dos casos novos são brasileiros. 92% do total de doentes nas Américas são brasileiros. E no Brasil, nós temos estas áreas de maior endemia, considerando ainda que a maioria dos nossos doentes é do grupo contagiante. Ainda, dos doentes, variando de região para região, nós temos um número de crianças doentes variável de 7,5% a 15%. O maior risco de contrair a moléstia são esses estados. Nesses estados, Mato Grosso, Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás, Rondônia, Bahia. Na Amazônia Legal estão concentrados quase 39% dos casos novos com a moléstia de Hansen, salientando que Mato Grosso ostenta os maiores índices, seguidos por Tocantins, Rondônia, Maranhão, Pará. No sul do nosso país, há menor número de casos registrados. Mato Grosso, 6,1% de doença em menores de 15 anos. E 7% dos doentes já foram diagnosticados com incapacidade grave. 35% da população vive em municípios com prevalências superiores a 5 doentes por 100 mil habitantes. A taxa desejada é de menos de 1 doente para 10 mil habitantes. Vários estados do Brasil, inclusive Mato Grosso, têm travado uma guerra constante há muitos anos para controlar essa moléstia. Mato Grosso, por exemplo, implantou a poliquimioterapia há mais de 10 anos, mas não houve diminuição dos índices da moléstia. Há reservatórios de doentes não detectados que mantêm-se como fontes de infecção. Existem políticas de aumento de cobertura dos serviços, aumento de cobertura da poliquimioterapia que têm sido insuficientes. Mato Grosso, por exemplo, teve aumento de 128% no número de unidades de saúde para notificar e tratar esse agravo. É uma área hiperendêmica. A detecção mantém-se inalterada ao longo de todo esse trabalho. E o Brasil inteiro vem vivenciando situação similar. A Organização Mundial de Saúde considera que a multidrogaterapia seria a chance de eliminar a moléstia, mas nós afirmamos, por um conhecimento de cerca de 40 anos e trabalho nessa área, que apenas a multidrogaterapia não diminuirá os nossos índices para menos de 1 doente para 10 mil habitantes. Há que se fazer diagnóstico precoce da moléstia de Hansen, mas para isso nós precisamos melhorar o ensino e o treinamento de todos os graduandos da área médica e de modo intensivo, para que a gente controle endemias tão graves como essa. A meta da Organização Mundial de Saúde, volto a dizer, é ter menos de 1 doente para cada 10 mil habitantes. Essa meta, senhores, foi estabelecida em 1991 para que fosse atingida até 1995. Foi sendo prorrogada pelo fato de não ter sido cumprida a cada 5 anos. E agora está prorrogada para o período de 2015 para 2020. A maioria dos doentes brasileiros é contagiante. Os mapas epidemiológicos, há muito se sabe que representam apenas a ponta de um verdadeiro iceberg. Considera-se que todo brasileiro seja um contato de doentes de hanseníase.
A estratégia global atual da OMS é reduzir a carga da doença, diagnóstico e tratamento precoces, reduzir as incapacidades através do diagnóstico precoce. Da época de Balduino IV, da Idade Média, para a nossa época, houve um avanço técnico-científico muito intenso. Porém, o nosso problema continua. Nós sabemos que o bacilo ele tem uma predileção pelo sistema nervoso periférico. Ao adentrar o organismo, ele invade o nervo. Então, é uma doença que interessa primeiramente ao neurologista, mas há de interessar a todo especialista da medicina. Ele se multiplica no nervo, cai no sistema linfático, corrente sanguínea, para depois acometer a pele. No grupo não contagiante, o comprometimento é neural e cutâneo. No grupo contagiante, a maioria dos brasileiros, todos os órgãos e sistemas são acometidos, exceto o sistema nervoso central. Sabemos como o bacilo entra no nervo, quais os mecanismos. Inicialmente, depois de 4 a 5 anos da infecção, em média, o doente apresentará área com formigamento, com dormência e leve hipocromia, a cor da pele um pouquinho mais clara. Isso tem passado despercebido e a chance do diagnóstico precoce é perdida. Nós podemos fazer diagnóstico dessa moléstia em 2 minutos, fazendo um teste que a gente chama de histamina, fazendo uma pressão na pele para liberar a histamina. Na área normal aparece um vermelho grande e na área comprometida pelo bacilo, no nervo, não aparece o vermelho grande, que a gente chama de tríplice reação de Lewis. 2 minutos. Nós precisamos ensinar a classe médica, desde a graduação, que esse teste diferencia, inclusive, não só as manchas hipocrômicas de várias doenças, como alergias, mas também várias neuropatias periféricas. Se nós não diagnosticarmos nessa fase inicial, que tem passado despercebida, o nosso doente, depois de 4, 8, 10 anos, evoluirá ou para o grupo não contagiante, com acometimento intenso precoce dos nervos, ou para o grupo contagiante. Contagiante que acomete todos os órgãos e sistemas. Está aqui. Doente que já tem a moléstia há uns 8, 10 anos. Nervo intensamente espessado com placas na pele. Não contagiante. Nervo na cirurgia muito espessado, que pode ser observado na ultrassonografia, mas clinicamente, doentes com 10, 15 anos de doença já têm atrofias musculares nas mãos, atrofias também articulares e também a miotrofia de outros grupos musculares das extremidades. Crianças com doenças não contagiantes, mas que ficam curadas, porém com sequelas para o resto da vida delas. Isso nós precisamos impedir. Ela não contagiou ninguém, mas ela ficou com sequela, com área dormente para o resto da vida dela. Doentes contagiantes. Tudo isso que a gente vê na pele, nós podemos enxergar nas vísceras e em outros órgãos e sistemas. Todos eles carregados com grande quantidade de bacilos, que são eliminados predominantemente pelo nariz, pela boca, contagiando todas as pessoas com quem essa pessoa convive. Comprometendo vasos, comprometendo os olhos, o nariz, a boca, desabamento da pirâmide nasal, muito tardiamente, é um doente contagiante, perda dos dentes, comprometimento da língua, da orofaringe toda, da faringe, grande aglomerado de bacilos em todas essas áreas da faringe e da boca, aumento do fígado, aumento do baço, comprometimento genital, também deve ser considerada uma doença sexualmente transmissível, extremidades com comprometimento ósseo e úlceras e nós vivemos também doentes que têm processos reacionais também não diagnosticados, com processos inflamatórios que são confundidos com outras inflamações, que aumentam as sequelas, comprometendo mais ainda o nervo,
a pele, coagulação intravascular disseminada e o doente evoluindo para óbito, iridociclite e o doente evoluindo para cegueira, poliartrite e poliartralgia confundida com doenças reumatológicas, mas que podem ser diferenciadas com úlceras traumáticas, porque o exame de sangue também evidencia comprometimento favorável a erros diagnósticos.